Olá pessoal, graças e paz, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar daqui a pouco mais uma aula, esse grande pequeno grupo de online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Eu já quero deixar aqui um abraço a todos os meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Que Deus abençoe você, que você esteja bem, se guardando, os meus idosos também. A turminha aí, cuidado, higiene, se for sair, saia se for realmente necessário. E nós estamos aí desenvolvendo as atividades de nossa igreja. E eu quero já deixar avisado para você, a nossa igreja está funcionando normalmente, nós não estamos tendo culto público, aglomeração de pessoas, mas a nossa igreja está se reunindo, aliás, a igreja está aberta para caso você queira estar conosco, passar, orar, depositar o seu quilo, entregar a sua oferta. A igreja está funcionando. Ontem nós estivemos lá, transmitimos aqui a mensagem, foi gravada, uma mensagem poderosa da parte de Deus. E eu estou preparando aqui, enquanto isso, quando os irmãos estão chegando, eu entrei um pouco antes, são 5 minutos antes. Então você compartilha aí, avisa o pessoal que ainda não chegou, porque daqui a pouco nós vamos iniciar o nosso estudo no Evangelho de Lucas. Nós terminamos a carta de Tiago, fizemos toda ela semana passada e agora nós estamos caminhando no Evangelho de Lucas. Hoje é a nossa terceira aula, nós já estamos caminhando. Então eu tenho recebido o retorno dos irmãos, o pessoal está gostando, tem sentido motivado a estar com a gente aqui. É um tempo muito bom que nós aprendemos juntos a palavra de Deus. E eu quero motivar você a compartilhar, a divulgar, a mandar um abraço aí, para o pessoal que está entrando, Eu já estou aqui posicionando, estou mandando recado para o pessoal. Você que está chegando, entra aí, bota o seu oi, dá o seu boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tem muita gente aí que está com saudade, querendo saber notícia. E bota aí se você está bem, se está tudo correndo bem, está tudo tranquilo. Eu estou preparando aqui o vídeo, não se preocupe por causa do som, mas daqui a pouco nós vamos já entrar no estudo de hoje. Então, eu peço a você que você compartilhe para o seu grupo, compartilhe para os irmãos, e nós vamos esperar mais um pouquinho para a gente poder entrar na mensagem do outro. Então a turma está entrando aí, Marcos Leite, Marcos Navega, Deus abençoe pastor Navega, amigão, o Léo da Silva, o Alex da Conceição, o pessoal está chegando, Felipe, Marcos Leite, Gilvane, você está chegando, bota o seu oi, dá o seu boa noite, para a gente poder saber quem é que está caminhando com a gente aí nessa nossa live, tá ok? Nós estamos estudando agora o Evangelho de Lucas e eu vou fazer rapidinho aqui uma introdução para quem perdeu a aula, para quem não participou, não pôde estar. Tem muita gente chegando depois. Nosso vídeo aí alcançou, se eu não me engano, segunda-feira, a 1087, alguma coisa assim, porque muita gente não consegue chegar na hora, mas chega depois, e acaba assistindo o vídeo e compartilhando. Tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho sentido muito o retorno dos irmãos e tenho visto que pessoas estão começando a estudar. Esse vídeo é preparado exclusivamente para os membros da igreja, mas como está na internet, muita gente entra, muita gente quer participar, então fique à vontade, todos são bem-vindos aqui, ninguém é proibido de estar. Então você é bem-vindo. Então peço que você compartilhe, mande o WhatsApp aí, do link, compartilha, porque tem sido um tempo muito bom. Ok? Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Por qual motivo? Como nós falamos na nossa introdução, o Evangelho de Lucas ele tem uma proposta muito interessante. Primeiro vamos fazer um entendimento do que seria o escritor dessa carta, desse Evangelho. Lucas ele é reconhecido como aquele que andou com o apóstolo Paulo e foi um dos seus apoiadores, inclusive como médico particular. E nós identificamos isso, falamos isso na primeira aula, que ele teve momentos na prisão, dar todo o apoio ao apóstolo Paulo. Lucas, ele é um médico que está escrevendo exatamente o Evangelho de Lucas com a proposta de entregar a Teófilo as informações daquilo que ele estava colhendo naquela região. Então, esse evangelho é um evangelho que tem um direcionamento. Ele está levando esse comunicado a Teófilo que quer conhecer. E algo que a gente precisa entender, que o Lucas, que está escrevendo
o Evangelho de Lucas é o mesmo que escreve o livro de Atos dos Apóstolos e também é destinado a Teófilo. Então essa documentação, o Lucas está como um historiador. Esse evangelho foi escrito em torno de 60 depois de Cristo. Alguns defendem entre 57 e 58 depois de Cristo. Mas alguns vão dizer exatamente que ela foi escrita 60 anos depois de que Cristo morre e ressuscita. Então Lucas escreve esse evangelho e ele traz algumas características muito interessantes para nós. Primeiro, esse evangelho de Lucas, ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, ele é um evangelho que vai trazer algumas evidências de que Jesus ele está com os pobres. É um evangelho em que ele vai trazer argumentações escritas detalhadas de Jesus com pobres, com mulheres, principalmente mulheres. Ele cita algumas mulheres de forma bem evidente, ele vai detalhar a vida dessas mulheres. É um evangelho também que trata da criança, algumas abordagens que Jesus faz em relação à criança que você talvez não encontre com tanto detalhe em outros evangelhos. Mas Lucas, de forma específica, vai tratar disso. Uma outra característica desse evangelho, que ele é um evangelho não só que atende os pobres, as mulheres, as crianças, mas ele também é um evangelho onde há muitos relatos de milagres que acontecem. E isso talvez, provavelmente, alguns teólogos vão defender que Lucas escreve dessa forma por ser médico. Então ele vai passar para Teófilo, o qual ele está escrevendo esse documento, mostrar a ele a questão dos milagres, a forma como Jesus agia, a forma como Jesus agia no meio do povo e fazia os seus milagres. Então, esse momento em que você está chegando aí, eu estou fazendo aqui somente um resumo, eu ainda não estou dando a lição de hoje, eu estou fazendo uma recapitulação do que nós estudamos. Estou dando um tempinho aí para quem está fora, quiser entrar, quiser participar com a gente desse estudo de Lucas. Então eu estou convidando algumas pessoas aqui e já já nós vamos começar. Muito bem. Lucas então escreve esse evangelho para Teófilo e ele agora vai abordar nos seus primeiros capítulos do evangelho de Lucas o nascimento de João Batista. João Batista foi o precursor, foi aquele que veio abrir caminho. E o que nos chama a atenção nesse evangelho é exatamente a forma como João ele é convidado, ele é convidado a fazer parte, a estar sendo o percussor. Todo chamado você vai identificar no capítulo 1, a partir do versículo 2. Então esse evangelho de Lucas é um evangelho que vai... Qual a relevância de nós estudarmos o evangelho de Lucas? Primeiro, o evangelho de Lucas ele vai ser um evangelho que nos mostra a quem devemos crer. Assim como Lucas escreve, é um historiador, ele está fazendo uma coleta de informações para levar para Teófilo. Esse mesmo aprendizado que Teófilo tem, porque ele está sendo discipulado por Lucas, é o que nós precisamos ter. Então o evangelho de Lucas ele tem uma característica, é um evangelho em que é colocada evidência Jesus indo aos pobres, a valorização da mulher numa sociedade que a mulher não era bem vista. Nós vamos observar que Lucas vai trazer evidência de Jesus dando atenção às crianças. E por que poderíamos estudar Lucas nesse tempo? Qual a relevância dele? Ele é um evangelho que nos ensina a quem devemos crer. Depois ele é um evangelho também que nos ensina sobre o homem perfeito, esse Jesus de Nazaré. Ele vai nos ensinar como devemos viver. Como devemos viver. Então, além de crer, como devemos viver. Lucas vai nos trazer também nesse evangelho a evidência que nós temos que nos gloriar, nós temos que nos alegrar com essa mensagem salvadora, uma mensagem de grande alegria. E ele vai trazer isso porque traz o centro do coração de Deus para nós, a vontade de Deus para a humanidade. E quarta característica que nós falamos já na aula de terça-feira, que ele é um livro de profecias também, porque Isaías 53 vai se cumprir em Jesus, o Redentor prometido. Ele vai falar isso no capítulo 22, versículo 37. Então, quando nós paramos para pensar sobre a necessidade ou a importância de nós estudarmos Lucas, está exatamente nessa evidência. Agora falando sobre o chamado de João Batista, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. Você vai ver a característica desse homem que é chamado
por Deus para ser o percursor. E aí nós temos muito a aprender, nós falamos isso na última aula. Primeiro, que era um homem grande aos olhos de Deus. E quando nós vamos olhar quem é João Batista, era um homem humilde, era um homem simples, é um homem na sua simplicidade, porque para muitas pessoas ser grande é poder, é dinheiro, é sucesso. Talvez, por exemplo, como Sansão era um homem forte, era famoso, né? Mas a sua grandeza estava na sua força. Quando você olha João Batista, e o texto vai dizer no capítulo 1, versículo 15, que ele era grande aos olhos de Deus, o que João Batista tinha? Simplicidade e humildade. Então, nos valores cristãos, nós vamos aprender que ser grande é ser humilde. Ser grande não é ter poder, ter fama, ter sucesso. Ser grande é estar na presença de Deus. Ele era um homem também consagrado. Nós falamos sobre isso. Ele é um homem separado, consagrado. Ele quando o anjo anuncia João Batista, vai dizer que ele não seria dado ao vinho. Ele não estaria se envolvendo com os prazeres desse mundo. Ele estaria voltado completamente para o seu chamado, para o seu ministério. E aí nós vamos ver também que ele era além de consagrado, além de ser um homem grande, João Batista ele era um homem cheio do Espírito Santo. E provavelmente cheio do Espírito Santo porque João Batista foi um homem que se separou completamente para o seu ministério, para o seu propósito. E quarta característica do chamado de João, nós vamos ver que no versículo 16, capítulo 1, versículo 16 de Lucas, que ele era um homem grandemente usado por Deus. E aí ele seria um homem usado com a sua autoridade espiritual para anunciar a vinda do Messias, a autoridade do Messias, né? E também seria um homem ousado, no sentido de ser usado por Deus. E faz uma comparação do Evangelho de Lucas a Elias. Quem conhece a história bíblica sabe que o profeta, né, Elias, a ousadia e a autoridade que ele tinha. Então João Batista, ele foi grande aos olhos de Deus na sua humildade, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, ele foi um homem consagrado, separado do mundo, e ele foi também um homem usado pelo Espírito de Deus, por Deus, e ousado no seu ministério. Então nós falamos tudo isso sobre o início. Olha quanta coisa a gente aprende no primeiro capítulo e alguns versículos do Evangelho de Lucas. Então veja que nós vamos caminhar aí. Lucas é um livro grande, tem muita coisa pra gente. Hoje nós vamos agora então começar o estudo baseado no anúncio do nascimento do Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 35. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Ela estava em dúvida, que saudação era essa? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque acharás graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e porás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, e pelo que também tão santo, que de ti de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquele que era chamada estéril. Nós vamos parar por aqui. Então agora, depois do chamado de João, né, vem agora o chamado do Messias. Vem agora o anúncio da vinda do Messias. Bom, primeiro nós precisamos pensar que o nascimento de Jesus foi profetizado já desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que haveria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse anúncio do nascimento de Jesus foi apontado por várias figuras, por várias tipologias do Velho Testamento, anunciando a vinda do Messias, vinda gloriosa, tanto no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, essa mensagem ela é bem mais clara através do anjo, o anjo Gabriel, que leva a mensagem a Maria, uma mulher simples, uma mulher humilde, a qual Deus viu graça nela e a escolheu para ser queria ter dentro de si o Filho de Deus, o próprio Deus, né?
Então essa mensagem de Gabriel, a gente precisa entender algo aqui. Esse Gabriel foi o mesmo que fez o anúncio 6 meses antes a Zacarias, né, na Judéia, e agora esse Gabriel faz essa mensagem diretamente a Maria, a mãe de Jesus. É interessante que nós vamos só encontrar exatamente Gabriel nesse texto, né, nesse momento, e também em Daniel capítulo 9, versículo 16, 8, 16 e capítulo 9, 21, que nós vamos encontrar o anjo Gabriel ali. Então essa mensagem é direta, essa mensagem é oportuna, essa mensagem é um recado de Deus para que Maria estivesse preparada para a vinda então do anjo. No capítulo 1 de Deus, né, do Filho de Deus, e agora no capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver, 27, nós vamos ver que o anjo, ele não é enviado a Roma, ele não é enviado às autoridades religiosas da época, o anjo não é enviado às autoridades políticas da cidade. O anjo é enviado a uma mulher humilde, simples. O texto vai dizer que Deus viu graça nela pela sua humildade, pela sua simplicidade, e a uma cidade chamada Nazaré, que era completamente desprezada. Nazaré, se você for olhar, tanto nos escritos de Joséfo, ele cita 56 cidades, e Nazaré não é citada nos seus relatos. Quando você vai olhar o Talmud, né, 63 cidades são citadas e Nazaré não aparece. Então essa cidade ao qual o anjo vai levar a mensagem, o anjo vai entregar esse recado que viria dali, daquela mulher, o filho do próprio Deus, é algo que nos chama atenção, porque ele não vai a nenhuma autoridade política, autoridade religiosa, ele vai diretamente a essa mulher, que é agraciada, que é escolhida, e uma cidade desprezada, ou que não poderia vir nada de bom de lá, né? Não foi considerada em nenhum momento. Mas qual era a característica dessa mensagem? Aí nós vamos ver no capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 35. Então o anjo, ele vai trazer essa mensagem a Maria, e dentro da saudação que ele faz, nós vamos identificar qual é o propósito desse chamado. No versículo 28, nós observamos a saudação do anjo, né? Ele faz 3 afirmações aqui interessantes a Maria. Primeiro, que ela tinha que se alegrar, que ela era favorecida e que Deus havia achado graça a ela. Nessa saudação, ele faz 3 afirmações a Maria, que Maria deveria depositar o seu coração, porque dos céus Deus viu o coração de Maria e viu toda a sua humildade. Nessa saudação, além da humildade, há um texto, há uma parte do versículo 29, que vai dizer que Maria teve temor. Só que o temor de Maria não é um temor de medo, não é um temor de dúvida. Ela queria entender exatamente que mensagem era essa. Então, ao mesmo tempo em que Deus vem até Maria para trazer a ela esse recado, Maria não está em nenhum momento apavorada, não está em nenhum momento em pânico, não, pelo contrário. Ela está temerosa porque ela precisa entender que mensagem é essa, que saudação é essa, que o anjo então direciona. Imagine você, uma jovem dentro de uma cidade humilde, né, quase esquecida, de repente recebe a presença de um anjo que traz a ela um recado. É claro que não é medo, pavor do recado, do anjo que se apresenta, mas é o desejo de entender o que está acontecendo. Vamos dizer de forma mais simples, né? A ficha tinha que cair a ficha. O que está acontecendo? Então o anjo começa então a trazer a explicação para ela. Capítulo 1, versículo 30 ao versículo 31, Gabriel explica a Maria que ela não deveria ter medo ou ter preocupação, porque ela haveria achado graça diante de Deus, né? E que Deus ia trazer seu filho no seu ventre. E ele então começa, através da mensagem, irmãos, passar para nós algumas orientações interessantes que esse evangelho nos revela. Ele vai falar da pessoa divina desse filho que Maria ia ter, versículo 31 a 38. Né? O anjo Gabriel passa detalhe nas características desse menino, como ele seria, o que ele veio fazer, né? Que seria o próprio Deus encarnado, né? Ele seria o Salvador, versículo 31.
Então esse menino que nasce não é um menino para cumprir apenas o desejo de uma mãe que quer ter um filho, ou ter o herdeiro. Não, havia um propósito, e já na mensagem o anjo esclarece isso para Maria, e vai dizer para ele, olha, ele será divino, né? Ele será aquele que viria salvar, ele teria a característica de ser o salvador do seu povo. Ele seria recuperar o seu povo, ia trazer esperança ao seu povo. Um outro recado que o anjo dá a Maria nesse texto é que é incomparavelmente grande. Então os profetas foram grandes, João Batista foi grande, mas esse seria incomparavelmente grande aos olhos de Deus, porque seria o próprio Deus habitar em Maria, habitar no meio de nós. Nós vamos ver isso no versículo 32. 32 ele vai deixar isso. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E aí já fecha essa identificação. Quem ele seria? Ele seria incomparavelmente grande, seria alguém de grande poder, de grande influência. Ele seria também filho do próprio Altíssimo, do próprio Deus. Ou seja, ele seria igual a Deus, ele seria o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso nós estamos vendo em alguns versículos de que o anjo está se apresentando a Maria e está deixando ela o recado de quem seria Jesus. Então veja como cada versículo, cada palavra, irmãos, ela tem um sentido, tem uma mensagem para cada um de nós. Se nós formos parar para pensar o significado de ser incomparavelmente grande, o significado de ser uma pessoa divina humana, Deus em forma de homem, se formos parar para pensar e se debruçar sobre isso, que ele seria o Rei eterno. Olha o que diz o versículo 32 e 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse reino não é um reino político, não é um reino religioso, esse reino não é um reino de força humana, de revolução humana, mas seria o reino eterno, presente, de um Deus que veio habitar entre nós. E ele ainda continua nessa mensagem a Maria, e eu quero dizer aqui algo para aqueles que estão nos ouvindo. Maria, ela é agraciada, Maria, ela é uma mulher escolhida. Nós evangélicos, nós protestantes, evangélicos protestantes, nós reconhecemos a grandeza de Maria, nós sabemos que ela foi escolhida, ok? Mas ela não concede graça, ela não salva e ela não faz milagre. Ela foi escolhida entre as mulheres para ser a portadora do Filho de Deus, que habita dentro dela, e veio através desse canal Maria fazer com que o Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós. Há muitas vezes algumas pessoas falam assim: Ave Maria, cheia de graça. Algo que a gente precisa entender: Maria não tem graça, Maria recebe a graça de Deus. Por isso que quando o anjo se apresenta a Maria, ele diz: salve agraciada. Ou seja, a graça não está em Maria. Maria recebe a graça de Deus, porque vê nela uma mulher humilde, uma mulher escolhida e uma mulher separada para trazer o Filho de Deus, o próprio Deus ao mundo. Então nós precisamos entender que nesse momento algumas pessoas vão dizer Maria cheia de graça. Não, ela é agraciada, ou seja, a luz própria é de Deus sobre Maria, e não Maria ter luz própria e brilhar sem a presença de Deus, ok? Então é assim que nós protestantes entendemos. Ela é uma mulher, é uma escolhida, é uma mulher separada, mas a graça é de Deus sobre ela, e não ela está cheia de graça de si própria, ou seja, de uma graça que vem dela mesma, mas é a graça de Deus. Tanto é que depois que Jesus vem ao mundo, Jesus nasce, Maria casa com José e tem filhos. Jesus tem meio-irmãos, né? Porque nós sabemos que foi o Espírito Santo que é gerado dentro de Maria, e ela é o canal para que Deus se faça carne. Então nós vemos que a vida de Maria continua normal, dona de casa, cuidando do seu marido e também dos seus filhos. E aí vai dizer, no versículo 35,
E respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí nós vamos ver que esse Filho de Maria, ele é santo, ou seja, ele é separado. Ele é alguém especial, ele é alguém diferente. Ele não é uma criança normal, comum. Ele era alguém que seria separado, ou seja, desde o ventre de Maria, Jesus veio ao mundo com um propósito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desde o ventre de Maria, Jesus está com uma missão. Ele é separado, ele não é igual aos outros. Ele é separado, ele é santo em seu ser. Por quê? Porque ele seria Deus em forma de homem e estaria entre nós. E aí diz a sua formação. De quem ele seria gerado? Seria gerado do Espírito Santo. A concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Não é resultado de uma relação de José e Maria, não é resultado da vontade também de Maria, mas foi a vontade de Deus sobre a vida de Maria. Por isso que ela recebe o recado e o anúncio de que ela seria uma virgem que daria à luz a um menino e ele seria o Deus em forma de homem. Então, o Espírito Santo desce sobre Maria, vai no seu dentro de si, dos seus órgãos, que vai gerar ali a presença de Deus, a formação. Essa mulher, mesmo na sua gestação, sabe que aquele filho já foi separado para um propósito. Aquela mulher já sabe que seu filho teria uma idade e teria que viver o seu ministério. Aquela mulher sabe de que o poder do Altíssimo a envolveu com sombra e trouxe sobre ela a revelação do Deus. É por isso que Jesus ele é chamado Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Seu corpo foi preparado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria para que ele viesse ao mundo e através da cruz entregasse a sua vida para que eu e você alcançasse assim a salvação. Você pode ler Hebreus 10, capítulo 5, vai falar muito bem sobre isso. Então nós terminamos aqui esse caminhar do anúncio de João Batista, o chamado de João, nós aprendemos sobre ele e hoje nós estamos aprendendo sobre o chamado, ou aliás, o anúncio do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que essa mensagem esteja em nosso coração, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que Maria foi um instrumento de Deus para trazer a vida e a esperança ao mundo, e que Maria foi avisada desde do seu chamado a ser mãe. O anúncio foi feito de quem ele seria. Ele seria o Rei Eterno, ele seria santo, ele seria o Filho do Altíssimo, ele seria incomparavelmente grande, ele seria uma pessoa divina e ele seria também o Salvador do mundo e o seu reino não terá fim. Que Deus nos abençoe, que essa possa ser a nossa reflexão desta noite. O anúncio de Jesus, ele veio por um motivo, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio porque ele amou o mundo de tal maneira, e ele veio também porque ele amou a mim e amou a você, e através do seu nascimento nós podemos ter a certeza da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que ele te dê uma quinta-feira abençoada, e amanhã nós estaremos de volta com mais um capítulo do Evangelho de Lucas. Que Deus assim nos abençoe. Antes de você sair, deixa o oi aí, os irmãos estão entrando, saindo, né? Tem muita gente que não se vê há muito tempo. Bota o oi, bota como é que você tá, porque você entra e as pessoas não sabem, né, que você tá aí. Então é bom você comentar se você tá bem, se você tem algum pedido de oração, você tem algum esclarecimento, deixa aí que depois a gente responde, né? Vamos responder com o tempo, mas também é bom para que os irmãos possam ver que você tá bem. Tá ok, meu irmão? Vamos orar e que você tenha uma noite de descanso. Pai querido, eu te louvo nesta noite porque podemos ver, Senhor, que desde o teu nascimento, desde o anúncio, tu tinhas um propósito para essa humanidade. Desde da sua gestação dentro do ventre de Maria, que foi avisado pelo anjo, nós temos a certeza que foi o amor que nos trouxe a tua presença a nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedimos por esse Brasil afora, pelos médicos, pelos enfermos, pelos doentes,
pelos enfermeiros, por essa crise que está instalada, mas nós cremos que Tu és o Deus de milagre. E nós oramos também, ó Deus, por todos aqueles que estão nos hospitais, sendo tratados, recuperados. Eu te peço, Deus, que Tu tenha misericórdia da nossa nação e que todas esses anúncios, essas estatísticas que estão apresentando, Deus, não venha acontecer para a glória do Teu nome. Que esse pico dessa doença não venha acontecer para a glória do Teu nome. Traga-nos a paz, abençoe a nossa nação. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço a vocês. Segunda Igreja Batista em Gramacho. Estamos com saudade, tá bom? Domingo, né, a igreja está aberta de manhã, à noite, se você quiser passar lá, orar, deixar o seu quilo, sua oferta, a igreja está caminhando e continua fazendo a obra que ela foi chamada para fazer. Nós estamos preparando algo bom para essa Páscoa, tá bom? Provavelmente nós vamos transmitir ao vivo a cantata de Páscoa de 2019. Nós estamos preparando aqui. Primeiro vai ter uma mensagem pastoral sobre a Páscoa e depois nós vamos ao vivo e depois nós vamos então ver a cantata de Páscoa de 2019. Não conseguimos fazer nesse momento, mas o ano ainda não acabou, ok? A mensagem da Páscoa é uma mensagem que é para todos os tempos, todos os dias. E aí nós precisamos então, quando nós voltarmos, colocar em prática aquilo onde nós paramos. E quem sabe, em novembro, outubro, não importa. Nós vamos levar essa mensagem, né, do Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus nos abençoe e tenha uma noite de paz.